Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube, trazendo para vocês reviews e análises aqui no canal. Como eu tinha dito para vocês, eu comentei nas redes sociais e também comentei na live que eu acompanhei o Grammy ao vivo. Eu estou pensando em trazer para vocês análises de álbuns em vez de trazer reacts de álbum. Eu estou pensando em deixar os reacts para a questão de músicas e clipes, que fica mais fácil para fazer, fica um vídeo mais curto, do que trazer o react de álbuns que pode trazer vídeos aqui de 30 a 40 minutos, como foi o caso, por exemplo, do react que eu fiz do álbum Evermore da Taylor Swift. Então, para começar essa lista, essa esteira de vídeos assim sobre análises e reviews de álbuns, eu trago aqui para vocês a análise do álbum do Nick Jonas, Spaceman. Assim, eu tô com uma colinha aqui sobre o álbum porque eu vi algumas informações sobre o álbum e eu não tinha ainda tido certeza dessas informações. Eu ouvi o álbum, eu gostei bastante dele, então eu vou pontuar algumas coisas aqui. O que eu gostei inicialmente? Eu acho que o Nick tá no seu melhor auge. Por que eu falo isso? Porque eu gostei muito da sonoridade que ele trouxe para esse álbum. Parece que é uma sonoridade mais adulta, porque até então, quando ele tava lá com os Jonas Brothers, né, com os irmãos dele, era uma sonoridade mais adolescente, mais a descoberta da Disney, né, quando eles estavam na Disney e tal. Não que o que eles trouxeram posteriormente, né, nessa volta que eles tiveram, não tivesse sido alguma coisa mais adulta. Mas sabe quando a sonoridade parece que demonstra que a pessoa amadureceu? Que a pessoa não quer cantar qualquer coisa, ela quer trazer alguma coisa de interessante. E principalmente também que essa pandemia nos trouxe essa ideia de coisas novas, de se inovar, de ser uma pessoa, uma inovação, com um frescor novo das coisas, principalmente também porque aflora, né, a questão de você querer fazer mais, querer se dedicar mais. Gente, hoje a avenida ela tá quietíssima. Eu consegui fazer a live com pouquíssimos barulhos. Foi uma coisa ou outra que passou. Então, foi muito interessante ouvir esse álbum, até mesmo comparar algumas coisas que o Nick já lançou em carreira solo, que a gente percebe a evolução que ele teve, a vontade que ele teve de fazer este álbum, e foi muito legal. Um segundo ponto que eu quero destacar é que você percebe muito bem a transição de uma música para outra. Eu tenho que dizer para vocês que eu precisei voltar pelo menos acho que uma ou duas vezes, ou até mais. Eu não me lembro quantas vezes que eu voltei, mas eu tava ouvindo a música lá, né, tava com o fone de ouvido e tal, de repente foi para uma outra coisa, eu falei, peraí, aí eu voltei, aí eu vi que tinha mudado de música. Aí quando eu voltei para a música anterior e deixei ela ir no final e passar para a próxima faixa, a transição foi tão suave que você nem percebe que teve transição, que passou de uma música para outra. E eu achei isso muito legal. A Lady Gaga nos trouxe isso em Chromatica. Só que em alguns momentos ali você percebe a transição, você percebe que mudou de uma música para outra, mas em dado momento você não percebe e aí você tem que voltar para você entender aquilo. Então eu achei muito legal essa transição, eu achei que o Nick trabalhou muito bem isso dentro do álbum dele e foi um ponto positivo para eu continuar ouvindo o álbum. Eu não gostei de todas as músicas, confesso para vocês. As duas que foram lançadas como single, Spaceman e This Is Heaven, para mim são as melhores. Mas eu gostei também muito de Nervous e Sexual. Gostei muito dessas duas músicas. Que, aliás, trazendo aqui nas informações que eu dei uma pesquisada, o Nick fala que este álbum ele foi feito especialmente para a esposa dele, que é a atriz Priyanka Chopra. Eu falei disso reagindo ao clipe de Spaceman, que ele vê a Priyanka um tipo de uma gravação que ele assiste numa televisão. Então é dito, né, no que a gente acha de informações sobre o álbum, que ele fez esse álbum especialmente voltado a ela, né, especialmente voltado a pensamentos que ele teve em relação à esposa. Esse é o quarto álbum solo do cantor, que se disse, né, que foi tudo inspirado na sua esposa e também em algumas situações da
pandemia. Ele fala também que a música Nervous, que é um dos destaques que eu trago aqui, é sobre o casamento dele. A própria Priyanka disse uma vez numa entrevista para o USA Today que este álbum e também a pandemia aproximou ela do marido. Abre aspas. Nós realmente não tivemos tempo para nos conhecermos muito por causa de nossas carreiras individuais. Fecha aspas. Abre aspas novamente. Nossas equipes e nós estamos sempre tentando apenas acompanhar nossas agendas. Mas ter esse tempo e este ano para estarmos juntos e entendermos os gostos, desgostos, hábitos um dos outros foi um verdadeiro presente. Eu adoro o fato de que no final da quarentena ainda gostamos um do outro. Isso é ótimo. Fecha aspas. É a frase, é o dito da Priyanka na entrevista. E realmente, né? Eu particularmente achei muito estranho quando os dois anunciaram que estavam juntos e posteriormente anunciaram o casamento. Porque eu não imaginava esses dois juntos. Eu achava eles muito diferentes, o estilo deles muito diferentes. Então eu falei assim, gente, mas sério que esses dois viraram um casal e tal, e depois se casaram e tal? Tá, ok, legal. E aí você entende que ali se tornou até um casamento profissional, digamos assim, do que pessoal realmente. Eu chego numa conclusão de todas essas questões, não só do Nick, mas de todos os álbuns que foram feitos nesse período de pandemia. Essa pandemia aflorou muito o talento das pessoas, a vontade das pessoas de se conectarem com as outras, de se conectarem com o mundo, de se conectarem com a música, de serem eles mesmos. O álbum Spaceman é um álbum muito pessoal do Nick. Para quem for ouvir, tem que ouvir ele com bastante cuidado e saber que ali o Nick colocou a vida dele inteira ali. E eu acho isso muito legal quando a gente consegue ver um álbum de qualidade e que é uma vontade própria da pessoa ter feito aquilo. Na minha análise de todo o álbum, eu dou nota 9/10 para ele. Eu não dou 10/10 porque teve algumas músicas que eu não curti. Então, para mim, algumas coisas poderiam ter sido melhores, bem mais trabalhadas, mas no contexto geral do álbum, eu gostei muito dele. Eu favoritei algumas músicas para ouvir nas minhas músicas curtidas. É isso, gente. Eu não tenho muito o que dizer sobre este álbum, porque por ele ser tão pessoal, a gente fica até com medo de falar qualquer coisa, não ser exatamente aquilo que a pessoa quis passar. Mas a gente entende também até um pouco da tristeza, né, de você estar numa situação mais complicada, de você estar tendo que estar na sua casa, de não poder fazer as coisas, como aconteceu com muitas pessoas. Espero que vocês tenham gostado desta análise. Se gostou, deixa seu comentário aqui embaixo para eu saber o que você gostou e também o que você não gostou. Siga as minhas redes sociais, compartilhe esse vídeo, deixa o joinha que ajuda bastante e se inscreva no canal. Ok, gente? Então daqui pra frente, os álbuns que forem saindo os novos, eu vou trazer análises. E vocês também podem deixar as sugestões de vocês sobre essas análises, quais álbuns vocês querem que eu analise aqui pra vocês, aqui nos comentários e também lá no meu Instagram. Ok, gente? Até a próxima semana. Tchau pra vocês.